seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Então estamos num seminário Rema, cujo tema é unção e poder. E eu já quero, como eu fui escalada para abrir o seminário, eu vou colocar um pavimento para que os meus irmãos que vierem depois de mim possam correr com mais velocidade. E então eu vou falar um pouquinho sobre a unção. E quando a gente fala de unção e a gente fala de poder, na verdade são palavras sinônimas na Bíblia. Unção, poder, Espírito Santo, tudo isso é sinônimo, está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito que fez todas as coisas. E quando eu brinco, que o Espírito Santo é dinâmico, eu não falo isso, gente, só porque eu acho a frase de efeito, amém? É porque a Bíblia fala sobre isso. Você já parou para pensar que o primeiro versículo da Bíblia, o segundo versículo da Bíblia, fala sobre o Espírito Santo e como ele estava se movendo sobre as águas? Não é? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus se movia sobre aquilo que estava prestes a acontecer. E na palavra de Deus, quando ela foi liberada, rapidamente o Espírito Santo realizou aquilo que a palavra foi enviada. Então o Espírito Santo, ele é assim, um espírito de movimento. Ele é um espírito dinâmico, ele é um espírito que não está parado, ele está o tempo todo no dinamismo e no movimento. Por isso que você está aqui, e por isso que quando a gente diz o Espírito Santo está se movendo, é porque ele é espírito de movimento. Amém, queridos? Deus já se apresenta como Criador no primeiro versículo da Bíblia. E Ele apresenta o Espírito Santo como um Espírito que está se movendo. Ele se move em você. Ele se move sobre você. A unção está em movimento nesse lugar, amém? Então, unção, Espírito Santo, poder, são sinônimos na Bíblia. E quando a gente fala de unção, eu vou fazer uma pequena caminhada, lá no Velho Testamento. E a unção no Velho Testamento era um unguento preparado com azeite, na grande maioria das vezes o azeite de oliva, e em alguns momentos era acrescentado um perfume, e esse azeite, esse óleo servia para ungir pessoas e ungir também coisas. Por exemplo, esse óleo que a gente chama de um óleo que unta, assim como uma dona de casa vai fazer um bolo e ela unta a forma com a gordura, o óleo da unção, ele untava pessoas e ele untava objetos também. Os guerreiros, quando iam à guerra, eles untavam os seus escudos para que a lança do inimigo, a flecha do inimigo não tivesse adesão. Aquele óleo era fixado sobre os objetos para isso. Então a unção, ela tem um propósito. Claro que na Velha Aliança, no Velho Testamento, ela também era derramada para ungir reis, para ungir sacerdotes. Isso significava uma separação para algo. A unção, ela valorizava aquilo que a pessoa estava sendo chamada para fazer em Deus. Então o rei era ungido, Samuel ungiu Davi, Samuel ungiu Saul, os sacerdotes eram ungidos, Arão foi ungido, e por aí vai. E a primeira vez que essa palavra de óleo ungindo coisas ou pessoas apareceu na Bíblia, está lá em Gênesis. Eu queria ler com você, por gentileza. Gênesis, por favor. Gênesis no capítulo 28. A Bíblia vai contar a história de Jacó. Jacó estava num momento difícil da sua jornada, da sua caminhada. Jacó estava fugindo do seu inimigo, daquele que queria matá-lo. E quando chega no capítulo 28, a partir do versículo 18, no versículo 10, Jacó tem uma visão.
E naquele momento de angústia, Jacó vê aquilo que Deus preparou no reino do Espírito. Sabe, queridos, o pontapé inicial para esse seminário é você entender que você é sobrenatural. Que você não é natural. Que você é extraordinário. Que você não é ordinário. Amém? E que você nasceu no sobrenatural. Que o seu ambiente certo é o ambiente sobrenatural. Assim como o ambiente do peixe é a água, o seu ambiente é o ambiente sobrenatural. Porque você é um espírito. Então, o seu ambiente não é um ambiente natural. Natural é o ambiente do seu corpo e dos 5 sentidos. Mas o ambiente do seu homem interior é sobrenatural. Porque é de lá que nós viemos. Viemos de um sopro do fôlego divino. Então, viemos de um ambiente divino. Viemos de um ambiente sobrenatural. Viemos de um ambiente extraordinário. Então, nascemos num ambiente sobrenatural. Então, a unção é algo familiar para nós. O poder de Deus é algo familiar para nós. É a nossa essência. Amém, queridos? Então Jacó teve uma experiência com esse sobrenatural, com esse poder de Deus. Ele teve uma visão, um sonho, enquanto ele dormia. E a Bíblia vai dizer que ele viu anjos descendo e subindo em uma escada. E, queridos, lembrando que ele estava sendo perseguido, jurado de morte. Então, o acalento de saber que Deus estava ali naquele lugar e que anjos subiam e desciam aonde ele estava. Esse sonho que ele teve trouxe a ele uma atitude. E no versículo 18 vai dizer: tendo se levantado Jacó cedo da madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ergueu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. O que Jacó fez? Jacó teve um sonho, Jacó entendeu que aquele lugar era um ambiente santo. Jacó entendeu que Deus se manifestou a ele naquele ambiente. E o que ele fez? A pedra que servia de travesseiro, ele fez um altar. E ele ungiu a pedra. Porque a unção, ela denota um ambiente divino. A unção denota o que Jacó percebeu. Deus se manifestou nesse lugar. Esse lugar é divino. Então eu vou ungir esse lugar. Eu vou prestar uma reverência a esse lugar. Ele reverenciou aquele lugar, porque naquele lugar ele entendeu que havia a presença divina. Amém, queridos? É importante que você vá juntando as peças. Nada que eu estou falando aqui é por acaso. Então a unção, ela é derramada em um ambiente divino. Aonde Deus está, há unção. Porque aonde Deus está, há poder. Aonde Deus está, há a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Na palavra, é um seminário rema, então a gente tenta, o máximo possível mesclar a pregação com o ensino, para que você possa ter material para você poder entender e compreender. E aí, andando mais um pouquinho, ainda no Velho Testamento, a gente vê que a unção, ela consagrava pessoas, ela autorizava pessoas, ela transmitia poder, proteção, ela falava sobre a presença do Espírito Santo. E, queridos, e no Novo Testamento? Então a unção, ela está presente desde o Velho Testamento. Só que no Velho Testamento, essa presença da unção, essa presença do Espírito de Deus, essa manifestação do poder de Deus, era algo limitado. Deus tinha algumas interferências na humanidade. Por quê? Porque a humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. Isaías vai nos ensinar sobre isso. Isaías vai falar que o pecado faz separação entre o homem
e Deus. Então era essa a condição da humanidade no Velho Testamento, separada de Deus. Então Deus não podia se manifestar com toda a liberdade, porque o homem estava morto, espiritualmente morto e separado de Deus. Mas mesmo assim, queridos, a unção estava presente. Por quê? Porque Deus estava desejoso de se manifestar à humanidade como sempre. Porque lá em Hebreus vai dizer que outrora Deus falou através dos pais e dos profetas. Em quanto tempo? Em todo o tempo. De que maneira? De várias maneiras. Mas hoje Ele nos fala através do Filho. Então desde do Velho Testamento até agora, a intenção do coração de Deus é se manifestar. Amém? Então a unção estava presente no Velho Testamento, ungindo pessoas e também ungindo objetos. Quando foi a construção do tabernáculo, objetos eram ungidos no tabernáculo. Por quê? Porque representava a presença de Deus, representava a separação para uma finalidade, separar um instrumento para um fim, separar um objeto do tabernáculo para um fim. E quando há essa separação para um fim divino, há o banho do óleo, há o banho do azeite, há o banho da unção. Amém, queridos? Quando a gente vai caminhando para o Novo Testamento, nós entendemos que esse Espírito Santo, que no Velho Testamento, ele estava ungindo e ele tinha um certo nível de manifestação. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que esse nível de manifestação do Espírito Santo, ele não é o mesmo no Velho Testamento. Esse nível de manifestação do Espírito Santo, ele é acrescido, ele é potencializado no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, depois dos evangelhos, nós temos um evento extraordinário que dividiu a humanidade. Amém? Nós temos Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. E o Cristo não é o sobrenome de Jesus. O Cristo significa o ungido, o poder. Amém, queridos? E quando Jesus vem à terra, e Jesus é oferecido como o perfeito sacrifício, a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Jesus morre e ressuscita, algo extraordinário acontece, que é a presença do Espírito Santo agora na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, com essa presença do Espírito Santo na terra, convencendo o homem, acontece o grande milagre que já aconteceu na sua vida, e se não aconteceu, vai acontecer hoje. O milagre da ressurreição. Nós estávamos mortos, separados de Deus por causa do pecado. Mas depois que Jesus veio, morreu e pagou a nossa dívida e se fez pecado por nós, nós recebemos esse sacrifício e nascemos de novo. E com esse episódio de nascer de novo, a gente entende a primeira obra do Espírito Santo, que é o Espírito Santo por dentro. Quando eu nasci de novo, esse Espírito Santo, essa unção, esse poder veio habitar dentro de mim, dentro de você. Isso me faz uma nova criatura. Isso faz com que eu possa andar, produzir, evidenciar o fruto do Espírito. Isso faz com que o meu espírito foi feito novo. Ele foi recriado. E com o meu espírito recriado, agora eu tenho comunhão plena com Deus. Então, a primeira obra e o primeiro evento grandioso do Espírito Santo na nova aliança é o novo nascimento. Só que, lembra que eu falei que no Novo Testamento, na nova aliança, o Espírito Santo, vamos dizer assim, foi potencializado. Claro que ele não pode ser mais ou menos, amém, queridos?
Por quê? Porque agora a obra é dupla. Teve a primeira obra, o Espírito Santo por dentro. Nascemos de novo. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceu de novo. Recebeu o Espírito Santo por dentro. Mas aí, o Espírito Santo também tem uma outra obra que vai além. Amém, queridos? Oh, glória! Vamos caminhar aqui um pouquinho na Bíblia, para que você possa entender bem direitinho isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, por gentileza. Ezequiel 36. Eu quero ler a partir do versículo 25. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai profetizar aquilo que aconteceria anos e anos e anos mais para frente. Ele, debaixo de uma inspiração divina, ele profetiza algo e diz o seguinte, você achou, Ezequiel? Ezequiel 36, versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Você pode repetir? Dentro de vós. Dentro de vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Uma promessa de Ezequiel que obviamente aconteceu no Novo Testamento, na nova aliança. E aí eu quero ler com você João 14, 17. Eu vou ler na King James, João 14, 17. Evangelho de João 14, 17. Na King James diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele vive convosco e estará em vós. A King James diz, e estará dentro de vós. Então, esse é um novo nascimento. O Senhor tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. O espírito que estava morto e separado de Deus foi revivificado. O espírito que estava morto passou pelo processo da ressurreição. E o espírito veio habitar dentro. Amém? E agora, essa segunda faceta, vamos dizer assim, da obra do Espírito Santo. E eu quero ler com você, por gentileza, Atos, no capítulo 1. Você está aqui em Atos, sabia? Você é a igreja. E a igreja está aqui. Atos, no capítulo 1, por favor. No versículo 8, diz o seguinte. Posso ler? Mas recebereis poder, dínamos, força, capacidade. Unção, cadê? Ah, tirou, né? Unção e poder. Unção e poder. Recebereis unção e poder. Dínamos, unção, capacidade, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ao descer, vamos gente, está escrito aí na sua Bíblia, ao descer, você achou que é diferente dos outros dois versículos que a gente leu? Sim, os dois versículos que a gente leu dizem, você está prestando atenção? Ai, ai, ai. É aula, mas é culto. Na aula fala assim, ó, se alguém dormir eu vou andar e vou catucar. Posso fazer isso no culto, pastor? Não, né? Melhor não. É porque meu diretor deixa eu fazer.
Nos 2 versículos que a gente leu, queridos, de Ezequiel e de João, é o Espírito dentro de vós. E nesse versículo que a gente leu de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, é o Espírito sobre vós. Amém? As 2 obras do Espírito Santo. E é muito, muito, muito importante que você entenda isso. Porque é aí que muita gente erra. E Jesus fala sobre isso. Errais por não conhecer as Escrituras. É o poder de Deus. Então pessoas erram por não conhecer as Escrituras, mas Jesus disse que isso é um erro. Não conhecer as Escrituras é um erro. Não conhecer o poder de Deus é um erro. Amém, queridos? E por isso que você está aqui, para você conhecer e não errar. Amém? Então, os 2 versículos que nós lemos, o Espírito dentro, novo nascimento. E esse versículo que a gente leu em Atos, o Espírito sobre, é um outro evento. Não é o mesmo evento. Por isso que muitas vezes a gente fala sobre receber o batismo com o Espírito Santo e as pessoas falam assim, mas eu já tenho. Ele já habita em mim. Ok, ele habita em você. Isso é uma parte. Tem uma outra parte. Vai além. O Espírito Santo tem uma obra dupla dentro de nós e também sobre nós. E se você deseja se aprofundar nisso, que não dá tempo, tem um livro lá na nossa livraria de capinha azul, libertador. O Espírito dentro e o Espírito sobre. Adquira esse livro que vai trazer conhecimento para você. Amém, queridos? Oh, glória! E aí quando a gente vai para Atos, no capítulo 10, é um versículo muito, muito, muito conhecido. É bem possível que você saiba ele de cor. Atos, no capítulo 10, no versículo 38, vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Deixa eu dizer algo para você. Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus abriu mão da sua glória. Ele continua sendo o Filho de Deus aqui na terra. Mas Jesus agora, ele tem uma roupa de humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus encarnou. E quando ele encarna, a Bíblia diz que ele abre mão da sua glória. Quando ele encarna, a Bíblia diz que ele se humanizou, porque era necessário que ele passasse pelas nossas paixões, que ele sofresse as nossas dores, para que ele fosse um substituto perfeito da humanidade. Tanto é, queridos, que quando a gente vai estudar o ministério de Jesus, a gente vê que Jesus só iniciou o seu ministério terreno depois de um evento muito especial. Jesus foi batizado nas águas, e quando ele sai das águas, ele é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele, em forma de pomba, semelhante a uma pomba. E quando a gente olha para a Bíblia, queridos, a gente vê o escritor dizendo, em forma de, semelhante a, parecido com. É porque o Espírito Santo, ele quer fazer uma ponte daquilo que nós conhecemos para aquilo que nós não conhecemos. Então ele está dizendo, veio sobre ele em forma de pomba. Ou seja, uma semelhança de pomba. Não era uma pomba, mas era em forma de pomba. Porque talvez, se o escritor descrevesse como é o Espírito Santo, a nossa mente natural não entenderia. Então ele diz, é semelhante a, tem forma de. Então Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E aí sim, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele começa o seu ministério terreno. E ele mesmo, quando chega lá em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz que ele abre o livro da lei, em Isaías 61, que estava falando sobre ele. Ele diz, o Espírito Santo me ungiu para... Amém? O Espírito Santo me separou para. O Espírito Santo me capacitou para. O Espírito Santo, a unção sobre mim. Ela está dizendo que sobre mim há uma presença divina. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó?
que entendeu que aquele ambiente era um ambiente divino, que Deus tinha aparecido para ele naquele ambiente, ele unge aquele ambiente, ele unge aquela pedra e ali ele faz um altar. Por quê? Porque Deus se manifestou naquele lugar. Então, quando a Bíblia diz em Atos, no capítulo 10, versículo 38, que Jesus foi ungido, ele está dizendo, a presença de Deus está com ele. Amém. Oh, glória! Você está pegando, não está? Oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Gente, a aula de unção são 7 dias. A aula de manifestação do Espírito Santo são 7 dias. Não tenho pretensão de dar matéria para você, mas o desejo do meu coração é fazer você desejar saber. Amém? É mexer com você, para que você tenha desejo de estar nessa escola. Ou, se você já fez essa escola, que você tenha o desejo de reciclar. A palavra é dinâmica, porque o Espírito Santo é dinâmico, ele está em movimento. Aquilo que você sabia ontem foi para ontem. Você precisa saber mais para hoje. Amém? E amanhã, saber mais para amanhã. Oh, glória! Vamos avançar então mais um pouquinho aqui, para que você possa entender. A Bíblia diz, queridos, não precisa abrir, eu só vou citar. Em Atos, no capítulo 5, e tem uma matéria linda, maravilhosa, que eu sou apaixonada, Atos dos Apóstolos, nessa escola, que você vai entender quem você é, igreja. E o que está sobre a sua vida como igreja. E o que é que uma igreja ungida, afogueada, cheia de poder faz. Porque, queridos, se a gente não ficar lembrando sobre isso, se a gente não trouxer a lembrança sobre isso, a gente acha que a gente é mais um na multidão. Porque a gente acorda, toma banho, toma café da manhã, vai trabalhar, volta, paga a conta, paga boleto, leva a criança na escola, ensina dever de casa para a criança. E a gente vai começando a achar, se acostumar com o que é natural. E a gente pode cair no erro de achar que a gente é igual a todo mundo. Ei, mamãe já dizia, você não é todo mundo. Você é ungido, separado. Você é um altar de adoração. E porque você é ungido, separado, significa que Deus está com você. Amém? Oh, glória! Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, vai dizer o seguinte, você não precisa abrir. Muitos sinais, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Por que muitos sinais eram manifestos pela vida daqueles homens e daquelas mulheres de Deus? Eles têm algo que a gente não tem? Não. Eles são melhores do que a gente? Não. Mas eles estavam encharcados do fogo do Espírito. Eles tinham vidas separadas para Deus, para ouvir Deus, para se dedicar a Deus, para cultuar a divindade. Eles estavam o tempo todo assim, um afogueando o outro. Como? A Bíblia vai dizer, nas casas, repartindo pão, em oração, falando sobre a palavra, o tempo todo, queridos. Não estavam falando sobre a inflação, o dólar que subiu, a doideira lá de não sei quem. Não estava falando sobre isso, não. Eles estavam falando sobre Jesus, que não muda. Aleluia! Prodígios e sinais, muitos, aconteciam através da vida deles. Ei, você é igreja. Prodígios e sinais precisam acontecer através da sua vida. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe muito importante. Diz o seguinte. Mateus capítulo 3, versículo 11. Se você não quiser abrir, só anota aí. Eu vou ler para você. Mateus 3, 11. Diz o seguinte. João Batista, falando acerca do batismo de arrependimento. Ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você nasceu no fogo. E aí eu vou fazer uma parte rapidamente, né? Os professores de manifestações do Espírito Santo vão dizer que esse fogo é batismo com o Espírito Santo.
Os professores de escatologia vão dizer que esse fogo vai ser só lá no céu, para provar as obras. Tanto um quanto o outro, não vou entrar nessa questão. Fato é, o fogo está em nós. Amém? Ô glória! Sabe, queridos, quando acontece, Jesus foi batizado primeiro, até porque é Ele que batiza no Espírito Santo. A gente acabou de ver. Jesus é aquele que batiza, é aquele que reveste com o poder do Espírito Santo. Jesus foi batizado primeiro. Mas quantos sabem que Jesus é sempre a primícia? A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, que Ele é a primícia. Ou seja, Ele é o paradigma, Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é aquele que todos vão seguir. Ele é a primícia. A partir dele vai ser igual. Então Jesus, o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, oh, aleluia, um evento maravilhoso chamado Dia de Pentecostes. E aí eu quero ler com você, por gentileza. Ler a sua Bíblia não cansa, amém, queridos? Oh, glória! Tenho cuidado com os pregadores que dizem, não vou ler para não cansar você. Não, ler a sua Bíblia não cansa. Pelo contrário, revigora. É a água da fonte. Diz o seguinte, Atos, no capítulo 2, versículo 1. Posso ler? Você achou? Me ajuda aí, que só temos 15 minutos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou todos ficaram cheios de poder, ou todos ficaram cheios da unção, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora vamos destrinchar esse versículo, porque aqui também muita gente erra. Assim como amor pra gente é amor. Amo pizza, amo brigadeiro, amo meu marido, amo meus filhos. Assim também, essa palavra que está aqui. Por quê? Porque no português, amor é tudo igual. Mas quando a gente vai pro grego, não é bem assim. Tem amor filéu, amor estorge, amor ágape. Então, o meu amor pelo meu marido, obviamente, não é igual ao amor pelo brigadeiro. Por isso que eu casei com o moreninho. A mesma coisa é essa língua aqui. Porque quando a gente lê no português, a gente está lendo língua. Mas quando a gente olha lá no grego, a palavra que está aqui, no grego, línguas, significa glossa. Glossa significa um idioma que nunca foi falado. Línguas estranhas. Não é um dialeto, é glossa. Por quê? Porque quando a gente continua lendo, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluído a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. E aí essa palavra aqui, língua, no grego é dialeto. É um idioma conhecido. Então vamos lá, para a gente entender o que aconteceu aqui. E que vai acontecer aqui essa noite, amém? Quantos creem? Quando o Espírito Santo veio sobre eles para batizar, e batismo é imersão, batismo é mergulho, batismo é revestir. Quando eu mergulho, eu sou revestida de água, não é assim? Então batismo é mergulho, é revestir. A Bíblia vai dizer que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram revestidos com o Espírito Santo, eles colocaram uma roupa
do Espírito Santo. Amém, queridos? E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, eles começaram a falar em línguas. Que línguas? Glossa, ou seja, uma língua que nunca foi falada. Um idioma espiritual, sobrenatural. Amém? E aqueles que estavam ali naquele lugar, quando eles ouviam dialeto, eles ouviam na sua própria língua, eles ouviam uma língua conhecida. Amém? Glória a Deus. Qual é a função desse batismo com o Espírito Santo? A palavra vai dizer, se a gente continuar lendo, para que sejamos testemunhas, para que a gente possa produzir a evidência que o Cristo está vivo. Então, lembra da unção dentro? O Espírito Santo dentro? Eu falei, é pra gente, é pra mim. Eu nasci de novo, eu vou manifestar o fruto do Espírito, é pra mim. Esse Espírito vai me guiar, esse Espírito vai falar comigo, é o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Agora, esse Espírito sobre, esse batismo, essa imersão, não é para mim. É para o outro. É para ser uma testemunha eficaz. É para anunciar o Cristo e provar que Ele está vivo. Amém? O Espírito Santo, o poder, a unção, provando que Ele está vivo e que Ele opera através da sua igreja e que Ele faz prodígios e sinais e maravilhas através da sua igreja. Amém, queridos? Porque Jesus disse, antes de subir, vocês vão ficar aqui, o lugar marcado, porque nesse lugar vai descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão capacitados a serem minhas testemunhas. Aonde? Em Campo Grande, em Bangu, Sepetiba, Realengo. Até os confins da terra vai ser assim. Amém, queridos? Isso está disponível. Não é por merecimento, não é porque você fez toda a cartilha. Não é, pelo contrário. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida. E Ele vai, a unção que despedaça todo o jugo, não é só para o outro. Mas a unção que despedaça todo o jugo também é para mim. Para despedaçar todo o jugo da minha vida, tudo que está me aprisionando. E através desse batismo com o Espírito Santo, eu vou começar a manifestar o Espírito Santo de Deus. Como? Com palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres, cura, dom da fé. Então, queridos, o Espírito Santo é dinâmico, é mesmo. E é por quê? Para você não ficar parado. Para você ter esse movimento que Deus deseja que você tenha. Não é para você ficar parado, indo à igreja, vindo à igreja, tendo uma vida comum, não. É para você ter um movimento de uma vida sobrenatural, tocando outras pessoas, manifestando o poder de Deus, manifestando a vida de Deus, a vontade de Deus nessa terra. Amém? Oh, glória! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.